Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 48 da Constituição e vamos falar da competência comum do Congresso Nacional. Lembrando que a competência do Congresso Nacional se divide em competência comum e competência exclusiva. Na aula de hoje vamos tratar do artigo 48, que trata da competência comum do Congresso Nacional. Lembrando que na aula do artigo 44 nós vimos que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Muito bem, no artigo 48 temos o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Muito bem, antes de entrarmos nos incisos do artigo 48, vamos observar o seguinte: cabe ao Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República, ou seja, as atribuições, as competências que nós estamos mencionando aqui no artigo 48, elas dependerão necessariamente da deliberação do Presidente da República. Isto porque está escrito, com a sanção do Presidente da República. Ora, explicitamente está escrito a sanção do Presidente, mas implicitamente nós podemos observar que o veto presidencial também está implícito aqui no texto. Então, com a sanção ou veto do Presidente da República. A competência comum do Congresso Nacional, ela é exercida e faz parte dela a deliberação do Executivo através da pessoa do Presidente da República, ok? O texto também vai dizer que não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52. O artigo 49 vai tratar da competência exclusiva do Congresso Nacional, o 51 da competência da Câmara dos Deputados e o 52 do Senado Federal, que nós vamos estudar em sequência. Mas é importante entender o caput do artigo 48 para que você possa avançar no estudo dos artigos 49, 51 e 52, tá? E dispor sobre todas as matérias de competência da União, onde eu encontro as matérias de competência da União, lá no artigo 22, que nós já estudamos, e também no artigo 24, nós temos as aulas aqui disponíveis no canal para você, ok? O Congresso Nacional, então, vai dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Isso quer dizer que o rol não é taxativo, diferente do rol do artigo 49, tá? No artigo 49, nós vamos aprender que o rol é taxativo. Aqui no 48, o rol é exemplificativo. Para resumir, então, o artigo 48, nós vamos entender o seguinte. Veja que ele vai tratar das atribuições do Congresso Nacional e podemos considerar a divisão em dois grupos: as que necessitam de sanção do presidente, aquelas que são tratadas por lei, e nós vamos ter também o outro grupo, que são as que não necessitam de sanção. São ações efetivadas por decreto legislativo, ok? Nós vamos ver também que com a sanção do Presidente da República, aqui no artigo 48, quando o Congresso Nacional dispõe sobre matérias via de lei. Aqui no artigo 48, as matérias aqui mencionadas envolvem o processo legislativo. E no artigo 49, elas serão sem a sanção do Presidente da República, quando o Congresso Nacional age. E nós temos como dica os verbos, para que você possa diferenciar. As bancas vão comparar o artigo 48 com o artigo 49, principalmente as bancas literais. E uma forma de te ajudar a entender as competências do artigo 49 são os verbos. Observe que o texto diz o seguinte, lá no artigo 49, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, e aí você vai ver. Todos os incisos trazem verbos. Inciso 1º, resolver. Inciso 2º, autorizar. Inciso 3º, autorizar o presidente e vice-presidente. Inciso 4º, aprovar o estado de defesa.
Inciso 5º, sustar os atos, sustar, verbo. Inciso 6º, mudar. Então, é uma forma de você vencer essa situação. Ah, professor, com isso eu resolvo então todas as questões? Claro que não. Uma banca pode, é claro, formular uma questão do artigo 48 utilizando um verbo. E nem por isso a questão vai remeter você ao artigo 49. Mas em bancas literais é uma dica super importante, tá? Lembre-se disso, os verbos. Bom, no artigo 48, então, nós vamos ver o inciso 1º, o sistema tributário, a arrecadação e distribuição de rendas. É uma competência comum do Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República. Também o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Veja que, quando se tratar de sistema tributário, arrecadação, distribuição de rendas, plano plurianual, inclusive isso sempre é matéria na mídia, principalmente nos finais de anos, ali por outubro, setembro, novembro, nós observamos a deliberação do Congresso em relação ao plano plurianual, ao orçamento anual, não é verdade? E temos ali o presidente da República sancionando ou vetando essa situação, muito comum, inclusive. Bom, você vai fazer a remissão no seu material, nós não vamos avançar lá na aula do artigo 163 a 169, mas essa matéria ela é tratada de forma mais especificada lá no artigo 163 a 169 da Constituição. Lá vai tratar de finanças públicas e vai tratar também de orçamento. Nós vamos ver na aula do artigo 163 a 169 todas as minúcias referentes a este assunto. Muito bem, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Preste atenção, pegadinha de prova muitas das vezes aqui nesse inciso. Veja que é fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas é competência comum do Congresso Nacional com sanção do Presidente da República. Mas você deve observar que lá no artigo 84 é uma competência privativa do Presidente da República. O que? Inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas. Então, fixação do efetivo, Congresso Nacional com sanção do presidente. Comando supremo das Forças Armadas é competência privativa do Presidente da República, tá? Bem como nomear comandante da Marinha, Exército, da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Faz aí a remissão no seu material para não confundir pegadinha comum em questões de provas. Inciso 4º, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. A República Federativa do Brasil não deve reduzir as desigualdades regionais? Então, é uma competência do Congresso Nacional, uma competência comum do Congresso Nacional, então, com a sanção do Presidente da República, deve passar pelo Congresso para a elaboração da lei, é claro, para os planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. No inciso 5º, limites do território nacional. Essa é fácil até de você gravar, não é verdade? Espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. A legislação que vem alterar alguns limites, que vem a legislar sobre esse espaço aéreo, sobre o espaço marítimo, bem como os bens de domínio da União, é de competência comum do Congresso Nacional com sanção do Presidente da República. No inciso 6º, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Aqui você vai fazer uma remissão lá com o artigo 18 da Constituição, que nós tratamos e nós falamos no parágrafo 3º da incorporação dos estados, subdivisão, desmembramentos. Fizemos uma aula bem completa sobre esse assunto, um assunto muito cobrado. Tem um quadro bem organizado para que você possa entender de vez essa matéria. Isso é cobrado muito em prova. E nós vamos ver nas etapas para que isso ocorra, que vai haver o plebiscito com caráter terminativo, vão ser ouvidas as assembleias legislativas envolvidas com caráter opinativo e o terceiro passo é a aprovação de lei complementar, que o Congresso decide. Aqui justamente está o cerne da questão. Ora, no inciso 6º,
incorporação, subdivisão ou desmembramento das áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Veja que está combinando perfeitamente com o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal. Faça a remissão aí no seu material, matéria de prova com certeza. Transferência temporária da sede do governo federal. Aqui tem uma pegadinha, pois a transferência temporária é da sede do governo federal. E nós devemos ter atenção ao artigo 49, inciso 6º, que é de competência exclusiva do Congresso Nacional mudar temporariamente sua sede. Qual sede? A sede do Congresso Nacional. No inciso 7º, nós estamos falando que é de competência comum do Congresso Nacional, com a sanção ou veto do presidente da República, não é isso? A transferência temporária da sede do governo federal. É diferente, sede do governo federal com a sede do Congresso Nacional, tá? Atenção a isso, olha aí a dica importante para você. No inciso 8º, concessão de anistia. Muito importante também, isso é cobrado no direito constitucional, no direito penal, serve para você também para a área do direito penal, gravar essa informação. A concessão de anistia é de competência comum do Congresso Nacional e vai depender da sanção do presidente da República, diferente do indulto. O indulto, ele compete privativamente ao presidente da República, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, ok? Preste atenção, dica importante para a sua prova, tá? Combine o inciso 8º do artigo 48 com o artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, competência privativa do presidente da República, a concessão de indulto. No inciso 9º, organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal. Muito importante inciso também, você deve combinar ele com o artigo 22 da Constituição Federal, que fala da competência privativa da União de legislar sobre organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa deste. Não é exatamente o que está escrito aqui, organização administrativa e também judiciária do MP, da Defensoria Pública da União, Territórios e Organização Judiciária do MP do Distrito Federal. Combina com o artigo 22, inciso 17, para ficar bem completinho o seu material. No inciso 10, criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84, inciso 6º, a linha B. Isso aqui é matéria de prova o tempo todo. Direito administrativo, então, cai toda hora, despenca, como se fala, não é verdade? Então, criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções públicas é mediante lei. Competência comum do Congresso Nacional com sanção do presidente. Agora, quando nós falarmos do artigo 84, inciso 6º, a linha B, que vai tratar da extinção de funções ou cargos públicos vagos, grave no seu material. O presidente, mediante decreto, pode assim fazer, ok? Pegadinhas de prova o tempo todo sobre essa matéria, anota aí, faz a remissão, não erre essa questão na sua prova. Inciso 11, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Engana-se quem pensa que o presidente é o único responsável pela criação e extinção de ministério, não é isso? Veja que é uma competência comum do Congresso Nacional com a sanção ou veto do presidente. Telecomunicações e radiodifusão, aqui uma decorrência lógica do artigo 22, inciso 4º, que é uma competência privativa da União legislar sobre águas, energia, informática, esse informática também muito cobrado em prova, pegadinha, né? Telecomunicações e radiodifusão. Ora, se é uma competência privativa da União legislar sobre, só pode ser uma competência comum
do Congresso Nacional. Faz a remissão aí no seu material. Inciso 13, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. No inciso 14, moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. Veja, no artigo 22, nós temos competência privativa da União legislar sobre. Inciso 6º, sistema monetário de medidas, títulos e garantia dos metais. Inciso 7º, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 18, sistema estatístico, cartográfico, geologias nacionais. Inciso 19, sistema de poupança, captação, garantia da poupança popular. Inciso 20, sistema de consórcios e sorteios. Veja que, estudando o artigo 22 e seus incisos, fazendo uma remissão com o seu material, você consegue vislumbrar uma competência do Congresso Nacional, uma competência comum. Aqui a dica fica no seguinte, o finalzinho do inciso 14 diz, e montante da dívida mobiliária federal. Pegadinha de prova, troca o federal por estadual, municipal, fique atento, tá? Inciso 15, fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Preste atenção que a fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal é uma competência comum do Congresso Nacional com sanção do presidente. Então, nós vamos ver que o teto geral, o teto máximo, é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Para a administração pública, teto máximo. Esse teto, ele tem a iniciativa do Judiciário, tá? A fixação do subsídio dos ministros do STF depende de lei. Competência comum do Congresso Nacional com sanção do presidente. Entretanto, a iniciativa é do próprio STF, de acordo com o artigo 96, inciso 2º, a linha B. Vamos dar uma conferida? Compete privativamente, inciso 2º, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 69, a linha B, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive tribunais inferiores, onde houver. Então, a iniciativa é do Poder Judiciário. A atribuição é do Congresso Nacional e a sanção ou veto vem pelo presidente. Os três poderes aqui no sistema de freios e contrapesos. Informação importante para a sua prova. Não deixe de fazer a remissão no seu material. Bom, finalizado aqui o artigo 48, eu volto à nossa primeira dica aqui na tela disponível. Se você não anotou, anote agora, ok? Atenção que na próxima aula nós vamos mencionar muito os verbos do artigo 49, pois nós vamos tratar da competência exclusiva do Congresso Nacional. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.